Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, o evangelista Lucas apresenta para nós a missão dos 72 discípulos. O evangelho, principalmente Lucas, ele trabalha com 3 grandes categorias, se assim podemos dizer, grupos que se reúnem ao redor de Jesus. O primeiro são os apóstolos, aqueles mais íntimos, mais próximos, que Jesus responsabiliza mais diante da missão da comunidade. Depois, os discípulos, e aí os 72 discípulos, um número significativo, porque 72 eram os países catalogados que eles tinham naquele momento. E depois a multidão, todo o povo que vai se reunindo ao redor de Jesus e que precisa da palavra, precisa da orientação, precisa daquilo que Jesus disponibiliza, a ação de Jesus que salva, que liberta, que restaura a vida. Hoje o Evangelho fala dos 72 discípulos, a missão da comunidade. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, ela não tem fronteiras, ela ultrapassa as fronteiras geográficas, geopolíticas. Ela vai atingindo toda a pessoa com a sua ação. Não se limita a nenhum povo, a nenhuma cultura. Precisa se fazer presente em toda parte e semear a palavra, anunciar o evangelho, convidar todas as pessoas a assumirem o projeto de Jesus, principalmente onde ele ainda não se estabeleceu. O reino é o objetivo da ação da igreja. O reino é o projeto de Jesus, que a pessoa que conhece Jesus vai assumindo na sua vida. E o objetivo da igreja é fazer com que o reino, a proposta de Jesus, seja acolhida no coração de todas as pessoas, para que Jesus se torne conhecido, amado, e todos se comprometam com o caminho que o Evangelho apresenta. Os discípulos, no Evangelho de hoje, são enviados 2 a 2, para mostrar que a missão não é uma iniciativa individual, mas é obra da comunidade. A missão é responsabilidade da igreja, da comunidade de Jesus. Ninguém evangeliza sozinho. Claro, cada um de nós é responsável de mostrar com a vida o evangelho. Há um santo na igreja que criou uma via de espiritualidade, principalmente para os padres, que mostra o caminho da simplicidade. Ele chama a via do escondimento. E ele diz: é preciso gritar o evangelho com a vida, na simplicidade, no dia a dia, naquilo que a gente faz. Quando acordamos, quando tomamos café, quando trabalhamos, quando saímos de casa, quando conversamos com as pessoas, no trato, na condução das coisas, do trabalho, dos negócios, no ensino, no cotidiano. Ali nós devemos anunciar o evangelho. Não precisa falar
fazer pregações. Pregações se faz aqui. Lá nós mostramos. Quando a gente diz, bom dia, tudo bem? Tira aquele rosto triste, põe alegria. Trata bem as pessoas, conduz com justiça os negócios. É despojado, simples. Controlamos a língua, né? Não fazemos fofoca, não contamos mentiras. Hoje em dia parece que mentira é coisa bonita, virou negócio. Como pode alguém fabricar mentiras? Nós chamamos de fake news. Mentira. Não é verdade. Para dominar, para se impor, para lucrar. Feio demais. Isso nós não devemos fazer. Pelo contrário. E a gente vai fazendo, mostrando o Evangelho, o caminho de Jesus, assim, simplesmente. Quando a gente é capaz de ver a necessidade do irmão e se aproximar dele. Às vezes ele precisa de um pão, às vezes de uma palavra, às vezes de um abraço que aquece o coração, de alguém que enxugue a nossa lágrima, de alguém que ajude a gente a sorrir, ajude a gente a recuperar a esperança. É assim que a gente evangeliza. Não precisamos ser missionários de bater de porta em porta, de fazer grandes movimentos. É no dia a dia. O Evangelho passa por este caminho na nossa vida. E é isso que Jesus pede que a gente faça. E a gente não faz isso sozinho. Eu faço, vocês fazem. E isso resulta no mundo melhor. Menos individualista, menos egoísta, mais fraterno, mais humano, mais justo. Isso é o reino de Deus acontecendo entre nós. Qual é o critério que Jesus diz para perceber que o reino está chegando? Acolher a palavra, acolher o enviado. Quando acolhe o enviado, acolhe a palavra de Jesus. Não é só acolher a pessoa, é acolher o que a pessoa traz. O enviado de Jesus, o missionário, apresenta. O reino vai chegando, o reino vai crescendo, ele vai acontecendo entre nós. E evidentemente, quando isso acontece, o mundo se torna melhor. Deixa de ser o campo de batalha, o campo de guerra, para florescer em paz, em fraternidade, em amor. Isso não cai pronto e acabado. Isso é construído. É resultado do nosso comprometimento com o ensinamento e a vivência do Evangelho. Os discípulos, eles vão à frente, preparando o caminho. Os discípulos vão preparar o coração das pessoas para acolher Jesus. Quem chega? Não é o missionário ao coração. Quem chega ao coração é Jesus com a sua palavra. Nós preparamos o terreno. Nós vamos abrindo espaço. Nós vamos mostrando para as pessoas que o sentido da nossa vida, aquilo que nos faz botar um sorriso no rosto, não se decepcionar tanto, não desistir, tratar bem as pessoas,
ajudar quem precisa, mostrando a bondade. Quem faz tudo isso em nós é Jesus, com a sua palavra, com a força do seu Espírito. E as pessoas vão abrindo o coração e Jesus vai chegando, vai tomando conta, vai ampliando as fronteiras do reino, que vai tomando conta desse território, que é o que importa ao Senhor. Não é as conquistas de terrenos, de poderes, é a conquista dos corações, porque é aqui que a proposta do amor se desenvolve. Pode conquistar limites, territórios geopolíticos, né? Territórios imensos, mas se ali dentro não tiver coração, não adianta. Vai ter que pôr sempre na força da espada. Não é assim que a proposta de Jesus converte. É diferente. E meus irmãos, é isso que os discípulos são enviados a fazer no mundo. E o evangelista, hoje, ele apresenta o perfil dos missionários. E ele lembra, são pessoas que rezam. O missionário, antes ele é uma pessoa de oração. E o que é rezar? É colocar-se aos pés de Jesus, aprender com Ele, ouvir, estabelecer com o Senhor um diálogo, falar e deixar Jesus falar, e pedir ao Senhor: envie operários para a messe, envie trabalhadores, porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Envie mais gente, porque senão nós não conseguimos dar conta da missão. Então o discípulo reza, apresenta as suas necessidades, abre o coração, estabelece com Jesus uma amizade profunda. Eu às vezes, quando falo com as crianças da catequese, vou falar da oração, da perseverança na oração, eu dou esse exemplo. É gostoso ter um amigo, aquele que a gente confia, aquele que a gente pode sentar, abrir o jogo, que nos compreende, que tem sempre uma palavra. Como é bom! Esse amigo para nós é Jesus. E é esta amizade que nós temos que cultivar. E como cultivamos? Na oração, na intimidade com o Senhor. A segunda característica é estar disposto a enfrentar os desafios da missão, porque somos enviados a transformar, a anunciar o Evangelho e transformar o mundo, porque a palavra de Jesus anunciada vai provocar uma transformação no coração das pessoas. Nós chamamos de conversão. E nós fazemos isso no coração das pessoas e vamos atuando na transformação do mundo. Por isso todos nós, com o seu jeito de viver, e um jeito de viver enriquecido do Evangelho, do ensinamento do Senhor, nós atuamos no mundo e vamos torná-lo melhor ou pior. Pela proposta de Jesus é para ser melhor, porque nós vamos vivendo no amor, vamos espalhando a paz, cultivamos a fraternidade, estimulamos a solidariedade, convocamos para o perdão, para o serviço.
E enfrentamos todos os desafios do nosso tempo. Mas não podemos nos conformar. Não podemos deixar que estes desafios, que tantas vezes não combinam com a proposta de Jesus, nos leve junto. Nós não podemos. Temos que ser a diferença e ajudar a melhorar. Precisamos ter consciência disso. É a nossa missão. E Jesus, quando fala da missão dos discípulos, dos batizados, a missão de todos nós, de vocês leigos e leigas, dos padres, dos pastores, é ser fermento. Qual é a função do fermento? Transformar a massa, fazer a massa crescer. Qual é a missão da luz? Iluminar. Se ela não ilumina, se ela fica escondida. Agora, numa cidade colocada no alto, todos olham. E nós somos isso. Luz para o mundo. Fermento que transforma. Sal que dá sabor. É a nossa missão. Pessoas despojadas. Nós não precisamos de grandes recursos. A gente precisa de recurso para ser bom? Precisa. Ah, mas se eu tivesse uma fortuna, eu ajudaria os pobres. Ajudaria nada. Porque se você não ajuda com o que tem, quando você tiver mais, menos ainda. Porque está aqui, ó. Não aqui. Se estiver aqui, você vai saber usar, administrar, repartir. Se não estiver aqui, você vai guardar para você. E não vai nem lembrar que existe o outro. Mas Jesus diz, não precisa. Seja despojado, seja simples. Porque você vai saber usar a partir do que tem. Lembra quando Jesus conta para nós a multiplicação dos pães? Tinha um grande desafio à frente. 5.000 pessoas estavam com fome, desamparadas. Jesus vai dizer, como ovelhas sem pastor, Ele ensina, Ele cura, mas chega a hora de dar comida. Chega a hora de todos participarem. E aí as desculpas começam a aparecer. Não temos o que fazer. Qual é a pergunta de Jesus? O que vocês têm? O que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Isso. Temos isso. Com isso é que nós vamos trabalhar. É com isso que nós trabalhamos. Temos que colocar nas mãos de Jesus o que nós temos, sem medo. E Ele multiplica. Nas mãos dEle, as coisas multiplicam. E o que vai estar na mão de Jesus? O que nós oferecemos. O que nós retemos, não vai para as mãos de Jesus. E quando nós oferecemos, aí o Senhor, dos 5 pães e 2 peixes, Ele vai multiplicando. Ele opera um grande milagre. E o Senhor não deixa de fazer milagres. Mas Ele não faz milagres sem antes a gente disponibilizar coração, mãos, recursos. E Ele vai transformando tudo. E vai crescendo entre nós uma realidade menos egoísta, menos individualista. E todos participam, todos recebem.
Nos envergonha quando a gente vê um mundo com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, com saúde minguada, educação destruída, gente passando fome, morrendo às mínguas, e o mundo indiferente e se vangloriando de toda a tecnologia construída pela nossa inteligência tão bonita, dom de Deus. Pensamos pouco. Por isso Jesus fala: não se preocupem, ofereçam. Se são só 5 pães e 2 peixes, é com isso que nós vamos trabalhar. E com isso, meus irmãos, nós fazemos muito. Não sei se vocês já tiveram uma experiência. Quando a gente começa uma obra, toda obra que hoje é grande, ela começou pequena. Começou do sonho de uma pessoa ou de um grupo, onde eles foram compartilhando ideias, recursos, trabalhando muito, e aquela obra cresceu. Por que cresce? Pela graça de Deus. E é comum a gente escutar histórias desta obra, dizendo: olha, a gente tinha uma grande necessidade, e de repente nós fomos resolvendo. Porque lógico, ali se multiplicou. É assim. E o Senhor faz de nós, a 4ª característica, promotores da paz. Anunciamos o Evangelho e vamos vendo o resultado desta semeadura. Cresce e frutifica em paz, em vida nova, não em guerra, não em relacionamentos carregados de conflitos, porque quando assumimos viver a partir de Jesus, quanta coisa boa vai acontecendo entre nós. Quando famílias acolhem o Senhor, rezam, se dispõem a viver no amor, tudo melhora. Quando o mundo vive assim, a paz vai acontecendo. E a paz, meus irmãos, não é mera formalidade, mas é sinal de que o reino, a proposta de Jesus, foi entendida e está sendo vivenciada. O reino chegando, o reino acontecendo entre nós. Meus irmãos, somos discípulos e missionários de Jesus, convocados pelo nosso batismo a ser presença de Jesus, do Evangelho, gente que trabalha para transformar o mundo, mostrando o reino que vai acontecendo. Somos nós. E nós carregamos a dignidade dos trabalhadores da messe. E a nossa alegria está em ver em ter o nosso nome escrito no céu. O que isso significa? O nome escrito no céu. Ter a certeza de que nós vamos participar da promessa. Vamos viver juntos do Pai. Por quê? Porque somos colaboradores dele. E ele quer todos os seus filhos e filhas reunidos ao seu redor. Somos, meus irmãos e minhas irmãs, apóstolos do reino. E isso é o que deve definir a nossa vida. E ouvindo a palavra, meditando até longamente a palavra, nós rezamos, pedindo ao Senhor: Senhor, conte comigo para fazer o seu amor libertador, o amor que transforma, chegar a todos, a toda a humanidade carente,
de salvação, que espera por palavras, gestos, tempos melhores. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Juntos professemos a nossa fé.